Olá. Hoje a gente vai conversar sobre um pensador que, olha, tem uma boa chacoalhada nas ideias sobre história, sobre filosofia, Michel Foucault. Sabe aquela visão mais comum da história como, sei lá, um rio tranquilo, sempre indo para frente, progredindo? Uhum. Pois é, Foucault olhava para isso e falava, opa, peraí. Ele ficou conhecido por apontar as rupturas, sabe? Aquelas viradas bruscas no pensamento, na ciência. Exato. Ele não via uma linha reta, via mais uns saltos, umas mudanças de regra no meio do jogo. Isso. Teve até uma definição antiga que dizia que a teoria dele se baseava na descontinuidade. Ele achou meio simplista, mas pegava um ponto importante. Ele via umas transformações bem radicais, né? No jeito de entender a loucura, a medicina. A economia, coisas que não pareciam seguir uma evolução óbvia, linear. Exatamente. E para essa nossa conversa, a gente vai se basear nos textos do Microfísica do Poder, que é uma coletânea-chave dele. A ideia aqui é, bom, tentar desvendar juntos o que ele pensava sobre poder, sobre saber, sobre a história. Não é leitura de praia, né? Vamos combinar. Definitivamente não. É denso. Mas o legal é ver como isso faz a gente questionar um monte de coisa que parece normal. Tipo o funcionamento de uma prisão, de um hospital, até nossa ideia de verdade, de sexualidade. É para tirar um pouco as coisas do lugar comum mesmo. Então, voltando para essa ideia de ruptura, de descontinuidade. O que Foucault queria dizer não era só que, descobriram coisas novas. Era mais fundo que isso. Bem mais fundo. Ele sacou que em certos momentos da história o que mudavam eram as próprias regras do jogo. O que podia ser dito, o que era aceito como verdade científica, por exemplo. Isso. Era como se um novo regime, vamos dizer assim, do discurso e do saber entrasse em campo. Ele até usou a expressão política do enunciado científico. Política do enunciado. É. O que valia como ciência num século podia ser totalmente descartado no outro. E não só por causa de novas provas, mas porque as regras para validar aquele conhecimento tinham mudado. A forma de olhar, de classificar. Entendi. E essa percepção das rupturas ficou mais forte para ele quando ele mesmo olhou para os trabalhos anteriores, né? Tipo História da Loucura, As Palavras e as Coisas. Exatamente. Ele sentiu que faltava alguma coisa ali, que a dimensão do poder não estava totalmente explorada. Ele percebeu que aquelas mudanças nos saberes, como se definia a loucura, como se organizava o conhecimento sobre a vida, estavam, na verdade, amarradas a relações de poder que ele ainda não tinha entendido direito. Foi essa inquietação, essa autocrítica, que levou ele a focar de vez no problema do poder. Ok. Então, vamos tentar desembrulhar isso. Porque essa visão do Foucault sobre o poder é talvez a mais famosa. E também a que mais causa estranhamento, né? Com certeza. A gente geralmente pensa no poder como algo que vem de cima, né? O governo, a lei, algo que proíbe, que diz não. Mas aí o Foucault vem e diz: o poder não pesa só como uma força que diz não. Isso muda tudo, né? Muda completamente a perspectiva. Ele convida a gente a pensar o poder de um jeito radicalmente diferente, como algo produtivo. Produtivo, como assim? Não é algo que uma pessoa tem e usa contra as outras, tipo um rei, o Estado mandando e desmandando. Pensa mais como uma rede de relações, relações de força que estão em todo lugar na sociedade. E o ponto-chave, essa rede produz coisas. Produz. Sim, produz saber, produz discursos que a gente repete, produz normas de comportamento, induz a gente a fazer certas coisas, até produz prazeres. Acredita? É uma rede produtiva que nos forma, que nos constitui. Nossa. É muito diferente daquela visão só jurídica, sabe? Focada na lei, na soberania, ou daquela ideia de que poder é só repressão. Aliás, essa palavra repressão, que era super popular na época, Foucault achava bem limitada para entender como o poder funciona de verdade hoje em dia. Ele via, por exemplo, lá no século XVII e XVIII surgiu uma nova economia do poder, mais eficiente. Economia do poder. Em vez daqueles castigos horríveis, públicos, espetaculares, mas que eram meio pontuais, sabe? Começam a aparecer técnicas de poder mais discretas, contínuas, que funcionam melhor e custam menos para o Estado. As disciplinas. As disciplinas. Tipo na escola, no exército. Isso. Na oficina também. Técnicas para controlar os corpos, os gestos, o
tempo de cada um, de um jeito bem minucioso. É o que ele vai explorar muito em Vigiar e Punir. Não é só dizer não pode, é moldar, treinar, fazer todo mundo entrar na linha, normalizar. E para entender essa dinâmica toda, cheia de conflito, de estratégia, ele usa uma metáfora bem forte, a da guerra, da batalha constante. Exato. Ele sugere que para entender a história, as relações sociais, talvez a chave não seja a linguagem, buscar um sentido único para as coisas, mas sim ver como um confronto permanente de forças. Ele até fala em relação de poder, não relação de sentido. A história seria, então, tipo um campo de batalha, onde estratégias, táticas, estão o tempo todo se enfrentando. Bem diferente daquela imagem de progresso tranquilo. Totalmente diferente. E essa metáfora da guerra, da luta, está no coração do método que ele propôs para investigar isso, a genealogia. Genealogia. Inspirado no Nietzsche, né? Isso. Mas Foucault usa a genealogia de um jeito particular. Não é para achar uma origem única, bonita, linear, um começo glorioso, como a história tradicional às vezes faz. Pelo contrário. Faz o quê, então? A genealogia busca a proveniência. A Herkunft, ele usa o termo alemão, que é sempre meio bagunçada, sabe? Múltipla, conflituosa, cheia de acaso, de luta. E busca também a emergência, a Entstehung, o momento em que algo surge, mas não como um destino certo, e sim como resultado de um confronto de forças específico, resultado tenso, instável. É o jogo casual das dominações, como ele diz. Jogo casual das dominações, forte isso. A genealogia foca justamente nessas relações de força, nas estratégias, nas táticas usadas nesses embates. E o corpo? O corpo para Foucault é central nisso tudo. Como assim? Não é só uma coisa passiva, é a superfície de inscrição dos acontecimentos. A história, com suas lutas, suas relações de poder, deixa marcas direto no corpo, molda o corpo, disciplina. A genealogia tenta ler essas marcas. Entendi. Essa ligação forte entre poder, história, corpo leva direto para outro ponto central dele, a relação que não dá para separar entre poder e saber. O famoso saber-poder. Isso. Ele até junta as palavras para mostrar que uma coisa está grudada na outra. Mas aí vem a pergunta que incomoda muita gente, né? Se o saber está tão ligado ao poder, como fica a ideia de verdade? Foucault está dizendo que a verdade não existe, que é tudo relativo? Olha, essa é uma leitura bem comum, mas geralmente equivocada. Foucault não está negando que existem critérios para dizer o que é verdadeiro ou falso dentro de uma área como a ciência, por exemplo. O ponto dele é outro. Qual é o ponto, então? Ele questiona a ideia de uma verdade com o V maiúsculo, sabe? Algo absoluto, fora do tempo, neutro, que está lá só esperando a gente descobrir. Para ele, a verdade funciona mais como um sistema. Um conjunto das regras segundo as quais se distingue o verdadeiro do falso e se atribui ao verdadeiro efeitos específicos de poder. Repete essa parte. Conjunto de regras. É um conjunto de regras que define o que é verdadeiro e falso numa sociedade, numa época. E essas regras dão ao que é considerado verdadeiro certos efeitos de poder. Entendi. Então é um sistema que define o que vale como verdade. Exato. É o que Foucault chama de regime da verdade. Esse conjunto de procedimentos, de instituições, de discursos que, num lugar e tempo, definem o que conta como verdade, quem tem autoridade para dizer a verdade e quais as consequências disso. Nas nossas sociedades, ele aponta que esse regime é muito centrado no discurso científico, nas instituições que produzem ciência, universidades, laboratórios. Faz sentido. E essa verdade científica, ela não é neutra, é estimulada por interesses econômicos, políticos, circula pela mídia, pela educação e é controlada em grande parte por estruturas de poder. E, claro, é sempre um campo de disputa, de debate político, de conflito. Não é que a verdade seja relativa no sentido de qualquer coisa vale, mas ela é produzida dentro dessas relações de poder que são históricas, situadas. Certo. Não é negar a ciência, mas entender que a própria ciência funciona dentro desse regime, com suas regras, autoridades, efeitos de poder. E isso muda também o jeito de ver o papel de quem produz conhecimento, né? O intelectual.
Foucault fazia uma diferença aí. Sim, entre o intelectual universal e o intelectual específico. Como era essa diferença? O universal seria tipo quem? O universal era aquele tipo clássico, que se achava o porta-voz da consciência universal, da razão, da justiça. Talvez Sartre fosse um exemplo que ele tinha em mente. Alguém que falava em nome de todos, de valores abstratos. E o específico? O intelectual específico para Foucault é diferente. Ele não fala mais em nome do universal. Ele fala a partir da sua posição concreta dentro de um setor específico desse esquema de saber-poder. Pode ser o engenheiro, o médico, o professor, o cientista. Ah, entendi. Alguém que está ali na prática. Isso. A luta desse intelectual não é pela consciência geral abstrata. É ligada aos problemas que ele encontra no seu próprio campo, questionando as relações de poder, os regimes de verdade que operam ali, no trabalho dele, na área dele. A batalha principal não seria mais ciência contra ideologia, como se pensava muito, mas uma luta em torno da relação verdade-poder. Verdade-poder. Ele via a universidade, por exemplo, não como um lugar neutro, um templo do saber, mas como um permutador importante nesse jogo, um lugar onde esses saberes específicos se cruzam, entram em conflito, se conectam ou não com as lutas sociais lá fora. Então o intelectual específico age mais localmente, mas talvez de forma mais estratégica por estar justamente nesses pontos da rede de saber-poder. E a genealogia seria a ferramenta para fazer esse trabalho de cavucar, né? Nos mostrar como essas verdades que parecem óbvias foram construídas. Exatamente. A genealogia funciona como uma contramemória. Ele gostava dessa palavra. Ela vai na contramão da história tradicional. Como assim contramão? A história tradicional muitas vezes busca a continuidade, a identidade, o progresso, um ponto de vista que se acha objetivo, acima da briga. A genealogia faz o oposto. Ela fuça nas descontinuidades, nas diferenças, nas coisas únicas, nos acidentes da história. Interessante. Ele até descreve uns usos que a genealogia faz da história para bagunçar essa visão tradicional. Tem um uso paródico, que tira sarro das grandes narrativas, das identidades solenes do passado. Tem um uso dissociativo, que quebra a ilusão de que tudo é contínuo e mostra as rupturas, as misturas. E um uso sacrificial. Sacrificial. Que revela que a vontade de saber não é só busca pura pela verdade, mas está ligada à paixão, à dominação, à violência, ao poder. A genealogia foca no que está perto, no corpo, nas pequenas práticas do dia a dia, nas lutas miúdas. Em vez de se perder nas grandes ideias abstratas, é um jeito de desnaturalizar o presente, mostrando como ele surgiu de forma contingente, cheia de conflito. E é impressionante ver como essas ideias que parecem tão teóricas, né, jogam uma luz completamente diferente em instituições que a gente acha que conhece, que estão aí no nosso cotidiano. Vamos pegar uns exemplos que Foucault analisou bem. Começando pela prisão. É o foco de vigiar e punir. Sim, um exemplo clássico. A gente pensa na prisão, lugar para punir crime, talvez reabilitar, mas Foucault viu outra coisa ali, né? Uma coisa bem diferente. Ele mostra que a prisão moderna, essa que surge ali fim do século XVIII, começo do XIX, prometendo ser mais humana, mais eficaz, focada em corrigir o indivíduo, na verdade, ela foi vista como um fracasso quase desde o começo. Fracasso. Mas ela existe até hoje. Exato. As taxas de reincidência sempre foram altas. Mas aí vem a sacada do Foucault. E se o objetivo real da prisão não fosse acabar com o crime, mas sim produzir uma figura específica, o delinquente? Produzir o delinquente, como assim? A prisão, com suas regras, sua disciplina, seu isolamento, acabaria criando um grupo social à margem, identificado, controlado, a delinquência. Nossa, e para que produzir isso? Porque essa delinquência, uma vez criada e gerenciada, digamos assim, se tornava útil para o próprio sistema de poder. Podia ser usada economicamente mão de obra barata, controle de tráficos ilegais como prostituição e politicamente informantes, grupos para reprimir movimentos de trabalhadores. Que loucura! E o modelo de arquitetura que resume essa nova tecnologia de poder é o panóptico.
uma ideia do Jeremy Bentham. O panóptico. Aquela torre no meio. Isso, uma estrutura circular, celas individuais em volta e a torre de vigilância no centro. O pulo do gato é: o vigia na torre vê todo mundo, mas os presos não veem o vigia. Isso cria um efeito de vigilância constante que o preso internaliza. Ele age como se estivesse sempre sendo vigiado. É uma máquina de que ninguém é titular. Um jeito automático de exercer poder. Assustador. E a prisão também teve um papel importante, segundo ele, para separar a classe trabalhadora, o proletariado, de outros grupos populares que a burguesia via como mais perigosos e incontroláveis, a tal plebe não proletarizada. Incrível pensar numa instituição que falha no que diz que faz, mas que é super funcional para outras coisas, produzindo e gerenciando a própria ilegalidade que deveria combater. Essa lógica de controle detalhado, de organizar espaço, tempo, Foucault também viu isso em outro lugar que mudou radicalmente, o hospital, como ele analisa isso. Foucault mostra como, a partir do século XVIII, mais ou menos, surge o que ele vai chamar de medicina social. Não é mais só o médico e o paciente individual. É um saber e um poder que se voltam para a saúde da população como um todo. Medicina social. Isso tomou formas diferentes. Na Alemanha, por exemplo, teve a polícia médica, um controle estatal bem forte da saúde pública, ligado à necessidade do Estado de ter uma população forte e produtiva. Na França, a preocupação era mais com as cidades crescendo rápido, os medos urbanos, epidemias, falta de saneamento, cemitérios lotados no meio da cidade. E nesse cenário, o hospital muda completamente. Antes era muito um lugar de assistência para pobre, mas também um lugar perigoso, com alta mortalidade, onde as doenças se misturavam. Credo. Com a nova medicina, o hospital vira um instrumento para curar, mas também para produzir conhecimento médico. E como isso acontece? Aplicando técnicas disciplinares, parecidas com as da prisão, do quartel. Disciplina no hospital. Sim. Vigilância constante dos doentes, classificação em categorias, separar os doentes no espaço de forma rigorosa, fazer registros detalhados de tudo, horários rígidos. O espaço é todo organizado para facilitar a observação e o controle. E nisso tudo, o poder do médico cresce enormemente. Ele vira a figura central, que tem o saber, a autoridade. Entendi. No caso do asilo psiquiátrico, Foucault descreve o médico como o mestre da loucura, aquele que identifica, classifica e supostamente cura a doença mental, com um poder quase total sobre o paciente. Foi justamente essa relação de poder que movimentos como a antipsiquiatria, depois, foram questionar com força. Faz todo sentido. E essa análise do poder chegando nos corpos, nos saberes médicos, leva a gente para um último exemplo bem provocador: a sexualidade. Ah, sim. Foucault tem aquela entrevista famosa, Não ao Sexo Rei, onde ele vira de ponta cabeça a ideia comum de que a gente vive numa sociedade que reprime o sexo. Ele diz o contrário, né? Que nunca se falou tanto sobre sexo que somos incitados a confessar tudo. Como isso? Pois é, essa é outra inversão Foucaultiana clássica. Ele argumenta que a partir do século XVII, e principalmente no XIX, não teve só uma grande repressão vitoriana do sexo. O que aconteceu foi a construção de um complexo dispositivo de sexualidade. Dispositivo de sexualidade. Não é só a lei proibindo, é toda uma rede de discursos médicos, psicológicos, pedagógicos, religiosos, jurídicos, instituições da família, a escola, o consultório médico, o confessionário, e práticas que passaram a investigar, analisar, classificar, normatizar o sexo de um jeito nunca antes visto. Mas investigar para quê? A chave desse dispositivo é que ele conecta o sexo muito profundamente com a busca pela verdade sobre nós mesmos. Fomos levados a acreditar que a nossa identidade mais profunda, a nossa verdade como sujeito, está escondida na nossa sexualidade. Daí a importância da confissão, do exame médico, da análise psicológica. São técnicas para extrair essa verdade sexual. Por isso, Foucault era meio cético com a ideia de liberação sexual como só o fim das proibições.
Para ele, o próprio conceito de sexualidade, como essência profunda que define a gente, é uma construção histórica, ligada a essas estratégias de poder e saber. Entendi. A própria ideia de sexualidade já é parte do jogo. Poder. Um poder que se exerce sobre a vida dos indivíduos e das populações. Taxas de natalidade, saúde pública, longevidade. E ele conecta o surgimento desse biopoder também com a história do racismo moderno, que funciona justamente criando divisões biológicas na população, dizendo quem deve viver e quem pode morrer. Uau! É muita coisa para digerir. Mas a imagem que fica é essa, de um poder muito mais espalhado, né? Muito mais esperto, produtivo, do que a gente costuma pensar. Capilar, ele diria. Microfísicas do poder funcionando. Nas instituições, nos discursos, nos nossos corpos. Moldando a realidade, o nosso jeito de ser, de conhecer. Aquela pergunta que Foucault deixava no ar. Quem exerce o poder? Onde o exerce? Ganhar outra dimensão, né? Não é uma pessoa, um grupo. É uma rede. Exatamente. E essa análise tão complexa deixa a gente com um desafio, né? Se o poder não é só negativo, se ele produz realidade, como a gente pensa a resistência? Boa pergunta. Foucault não via a resistência como algo de fora do poder. Ela nasce junto com ele. Onde há poder, há resistência, ele dizia. E essa resistência também não é uma coisa só. Ela é múltipla, se move, é inventiva, usa suas próprias táticas dentro dessa mesma rede de relações. Então, resistência também é produtiva? Talvez um pensamento final para quem nos ouviu seja justamente esse. Como a gente pode usar essa lente da genealogia, essa desconfiança das verdades prontas, das instituições que parecem naturais, para analisar os nossos próprios mundos. As relações de poder no trabalho, na família, na universidade, nos discursos que a gente consome todo dia. O Foucault nos convida a uma vigilância crítica o tempo todo, a questionar como o poder e o saber se amarram para produzir o que a gente acha normal, necessário ou verdadeiro. E ele nos deixa com a questão em aberto, e talvez hoje mais atual do que nunca. Como pensar e praticar a transformação social diante dessa microfísica do poder tão complexa que ele começou a desvendar de forma tão brilhante.